Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham desde suas casas, por meio do canal do YouTube, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nós hoje nos reunimos para celebrar esta Eucaristia e em torno da mesa da palavra da Eucaristia sermos formados pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura nos faz um apelo. Deus nos pede: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. A palavra santidade, no hebraico, deriva da palavra que está relacionada ao sentido de separação. Deus é Kadosh. Kadosh é aquilo que nós traduzimos por santidade. O povo de Deus é Kadoshim, ou seja, somos chamados todos a ser santos. Deus é separado da sua criação, ou seja, Deus não se confunde com a realidade criada. Deus está acima da sua criação. E o povo escolhido por Deus é também chamado a ser santo, ou seja, separado para o louvor dele. Mas também é santo neste mesmo sentido de separado, como que separado de toda a maldade. Nós, que seguimos Jesus Cristo, devemos brilhar no mundo com um testemunho de santidade. E como que nós podemos exercer esta santidade que Deus pede a nós? Santidade essa que não é só para Nossa Senhora, não é só para a Irmã Lúcia, também não é só para São Pedro Nolasco, mas a santidade é um chamado para todos nós batizados. Todos nós somos chamados à santidade. E o que é ser santo? A primeira leitura já nos fala: não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. E aí, como é que fica? Quem é que já não teve alguma intriga na vida, não? Quem é que às vezes não guarda bem lá no fundinho do coração uma mágoa mal resolvida contra alguém? Estou falando alguma coisa estranha? Todos nós, meus queridos, todos nós precisamos nos deixar santificar por esta palavra que Deus nos dirige, porque todos nós temos um coração que às vezes passa aflições, dificuldades, e às vezes sim, nosso coração é tomado por sentimentos e por situações que não nos levam à luz, infelizmente. Veja que coisa interessante o nosso coração. O coração é um espaço contraditório. Ao mesmo tempo que é o espaço onde há um encontro com Deus e com aquilo que há de mais belo, de mais profundo e verdadeiro na nossa vida, da nossa essência, é também um espaço onde nós descobrimos as maiores contradições. Porque o mesmo coração que ama também odeia. Olha que contradição. Mas Deus nos pede para afastar de nosso coração todo ódio contra nossos irmãos, fazermos o exercício da repreensão, porém com caridade, corrigindo aqueles que estão no erro, evitar toda e qualquer expressão de vingança, de guardar rancor contra os outros. E por fim, essa parte do texto que nós lemos, está esta máxima que depois Jesus vai resgatar nos Evangelhos: ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mal que nós não queremos para nós, nós não podemos desejar a ninguém, nem para o nosso pior inimigo, nem por aquela pessoa que fez a pior coisa da face da terra com a gente. Olha a seriedade. Olha a seriedade desse chamado à santidade a todos nós, porque veja, o que é a santidade? Santidade é viver o amor. Quando nós vivemos o amor ao próximo, quando fazemos coisas boas, bonitas, nós tocamos algo da santidade de Deus, a que nós somos chamados a viver. E aí, nós temos o Evangelho de hoje, que traz esse pano de fundo desta santidade que é pedida por Deus a cada um de nós, sobretudo no modo como nós nos relacionamos com as pessoas, mas também no modo como nós relacionamos com esta agressividade que todos nós trazemos dentro de nós. E aí Jesus resgata a lei de Italião: olho por olho, dente por dente.
nós precisamos entender esta lei no seu contexto, que a lei em si, ela não fala de vingança, mas depois ela acabou sendo interpretada como vingança. O que era essa lei de Italião? Essa lei de Italião foi elaborada muito antigamente, muito antes de Cristo, em que consistia no direito da defesa da integridade física e da vida dos escravos, porque era um tempo ainda que as pessoas tinham escravos. Então, suponhamos que o dono daquele escravo, de repente, tivesse feito algum ato de violência contra aquela pessoa escravizada, a ponto de, sei lá, de repente machucar o olho daquela pessoa e furar os olhos daquela pessoa, um dos olhos. O olho daquele patrão também seria furado naquela lei. Se os dentes fossem machucados daquele escravo, de modo a prejudicar a sua saúde, os dentes daquele senhor também seriam arrancados. Se a perna daquele escravo fosse quebrada, ou o braço, ou o seu braço, ou sua perna também seriam quebrados. Exatamente para servir de exemplo de não fazer isso. As leis no passado eram muito duras, mas exatamente para evitar que as pessoas não praticassem a maldade. Por isso, às vezes, tinham ameaças tão duras e tão pesadas. Por isso, a lei de Italião, que depois de um tempo, acabou sendo entendida na perspectiva da vingança. Se alguém me faz o mal, eu tenho que retribuir na mesma moeda. E se eu puder ser generoso na vingança, melhor ainda. Mas Jesus nos propõe o caminho contrário, porque a gente vamos imaginar uma coisa. Se a gente fosse colocar essa lei de Italião na prática, misericórdia, não ia sobrar um ser humano no mundo que não tivesse um olho vazado, uma perna quebrada, um olho roxo, sem dente na boca. Nossa Senhora Aparecida, isso é uma coisa caótica. Graças a Deus que a gente não tem isso, né? Mas veja bem, o caminho que Jesus nos pede é exatamente o contrário. Ele pede para afrontarmos a violência com a não violência, o que não significa que as pessoas não tenham o direito de se defender das injustiças que venham a ser praticadas contra ela. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque quantas vezes esse texto, em que Jesus pede para nos dar a outra face, foi usado para legitimar relações abusivas. É da vontade de Deus que a gente sofra humilhações. Então vamos aguentar todas as humilhações porque é isso que Deus quer. Deus nunca quis a humilhação de ninguém. Deus não quer o sofrimento de seus filhos e nem que haja injustiça entre seus filhos. Não é isso. Precisamos entender ou dar a outra face também no seu contexto, porque senão a gente pega a palavra de Deus para justificar o injustificável. Deus não quer o sofrimento de ninguém e não quer que ninguém passe por injustiças. Ninguém. O que Deus não quer é a nossa vingança. Mas é lícito, sim, buscar formas justas de se defender de toda e qualquer expressão de violência, de toda e qualquer expressão de injustiça, sim, é justo. Vamos entender esta imagem que Jesus nos fala, de dar a outra face. Bom, precisamos entender um pouco do mundo judaico. Por quê? Porque Jesus é judeu. E Jesus pensa como judeu, ele pensa dentro do seu contexto histórico. Quando ele está falando de dar a outra face, ele está falando dentro de um contexto muito preciso. Jesus não está legitimando a violência. Mas vamos entender um pouco do mundo judaico do tempo de Jesus e como que eles pensavam. Para o mundo judaico, eles dividiam o mundo entre puros e impuros. E isso também se aplicava ao corpo do ser humano. Então, a mão direita do ser humano é a mão pura. Com esta mão, a pessoa usa para fazer a sua higiene, lavar o rosto, escovar os dentes, usa para se alimentar, não é? Usa também para contar dinheiro. Isto é a mão pura, para fazer as outras coisas. A mão impura é a mão esquerda. Com essa mão, por exemplo, usa-se para fazer as higienes pessoais, depois que faz as suas necessidades fisiológicas. Isso no mundo judaico.
Então esta é a mão menos usada, é a mão impura. Para um judeu, eles também tinham essa prática dos castigos físicos. E uma das coisas que era prática, às vezes, era permitido pela cultura daquele tempo bater na face de alguém. Só que, como que era esse bater na face? Jesus disse: se alguém lhe fere a face direita, oferece também a esquerda. Veja bem, quando a pessoa ia bater, ela só podia bater com a mão direita. E não podia bater com a palma, tinha que bater com a costa da mão. De modo que, ao bater com a costa da mão, ela ia tocar a face direita da pessoa. Só que se aquela pessoa que sofreu aquele golpe oferecesse a face esquerda, a pessoa que golpeou não poderia bater com a palma da mão direita e também não poderia bater com a costa da mão esquerda, ou seja, ela era impossibilitada de bater. O que significa isso? O ato da pessoa dar a outra face é: você não é digno nem de me bater. É esse o sentido. Você não serve nem para me bater. É um ato de resistência, um ato de resistir à violência. Porque, claro, a pessoa não ia apanhar por causa disso. Outro ato também, outra coisa importante, a túnica. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Naquele contexto, as pessoas, por baixo de sua túnica e de seu manto, elas não usavam nada por baixo. E o judeu, no tempo de Jesus sobretudo, a eles eram proibidos ver a nudez de quem quer que fosse, a não ser da própria esposa, ou no caso das mulheres, do próprio esposo, e ainda assim somente no ato conjugal, ou seja, no ato da intimidade sexual. Fora isso, em nenhum outro momento poderia ver uma nudez de quem quer que fosse. Era proibido ao judeu ver a nudez de outra pessoa. Na hora que a pessoa fosse entregar a túnica e também entregar o manto, obviamente ele ia ficar nua. E aquele que pediu, que cedeu, aliás, que colocou o processo justamente para pedir a túnica, ele ia ver a nudez daquela pessoa e ia ficar impuro e não poderia participar dos ritos do templo. Então, obviamente, esta pessoa ia devolver tudo, porque não ia querer ver a nudez daquele outro. E também, outro fato: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Pelo direito romano, você só podia forçar a pessoa a andar 1 quilômetro. Se a pessoa continuasse caminhando, aquele que forçou a andar seria punido pela lei. Em resumo, Jesus está dizendo: temos que aprender a afrontar a violência com a não violência, afrontar a injustiça com a justiça. É isso que Jesus está nos dizendo. Ele não está nos dizendo para sermos pessoas que aceitem todas as maldades que fizerem conosco. E é muito importante ter isso claro, porque quantas vezes a palavra de Deus é distorcida para legitimar atitudes abusivas. Deus não quer isso de ninguém. Deus não quer que ninguém sofra dentro de uma relação abusiva, seja de amizade, seja onde for. Deus não quer. Deus quer a liberdade dos filhos e filhas dele, porque Deus nos criou para a liberdade. E Jesus nos salvou para sermos livres. Mas também Jesus fala do amor aos inimigos. Isso é complicado. Amar os inimigos. No tempo de Jesus, as pessoas tinham compreensão: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é algo mais cultural, não está na palavra de Deus. No Antigo Testamento, vocês podem revirar de ponta cabeça, ler a Bíblia do jeito que vocês quiserem, quantos idiomas quiserem, vocês nunca vão encontrar esta expressão no Antigo Testamento. Aqui, na realidade, se trata de uma compreensão cultural que o povo tinha naquele tempo. Mas Jesus diz, aliás, até porque o Antigo Testamento diz que nós não devemos fazer o mal àqueles que são os nossos inimigos. Nós devemos evitar toda e qualquer espécie de maldade para com aqueles que nos fizeram mal. E Jesus, ele vai também no cerne da questão:
amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Amar o inimigo não é necessariamente estabelecer uma relação de amizade, de proximidade com pessoas que muitas vezes podem prejudicar a nossa vida, mas antes é não desejar o mal, não fazer o mal, não se vingar, e se estiver na nossa possibilidade de fazer o bem. Isso é amor inimigo. O fato de não desejarmos o mal a uma pessoa que nos prejudicou, isso é cristão. Às vezes, acontecem situações na nossa vida, e isso é uma realidade humana. Acontecem situações na nossa vida em que nós nos sentimos mal, lembranças nos machucam, nos faz sofrer, de injustiças que nós sofremos. E às vezes tem pessoas que a gente tem dificuldade para perdoar. É natural, isso é humano. Mas onde entra aí o amor aos inimigos? Se apesar da minha ferida, eu sou capaz de rezar por esta pessoa para que ela seja feliz, e ainda que eu não consiga falar com esta pessoa, ainda que eu não consiga estabelecer uma relação de proximidade, isso já é amor ao inimigo. Se eu não desejo o mal, se eu não rogo pragas no próximo, ainda que no meu entendimento humano, no meu sentimento, no meu coração ferido, eu acredito que era aquilo que ela merecia, isso também é amar o inimigo. Se eu tiver na minha mão a oportunidade de me vingar daquele que me machucou e não faço isso, isso é amor ao inimigo. Se eu faço bem a alguém, mesmo sendo uma pessoa que me prejudicou, se eu sou capaz de fazer o bem, ajudar mesmo aquela pessoa que me fez o mal, isso é amor ao inimigo. Isso é amar o inimigo, gente. Isso é ser santo também. É não devolver o mal com o mal, não retribuir o mal na mesma moeda. Sabe por quê? Porque se a gente faz isso, o mal nunca vai acabar. E aí a gente só vai multiplicar o sofrimento, porque também o que vai acontecer? A alegria da vingança dura pouco. Quem é que já teve um ato de vingança? Já se vingou de alguém? Alguém que já teve algum ato de vingança em algum momento? Todos nós tivemos, em algum momento, pouco ou grande, nós tivemos. A alegria da vingança dura pouco. Depois vem aquela dor no coração, nossa, por que eu fiz isso? Eu fui ridículo, eu fui ridícula, eu fui idiota de fazer um negócio desse. Mas por quê? Porque ao nos vingarmos, nós levamos a nossa essência, enquanto imagem e semelhança de Deus, que nos chama a viver o seu amor. E a santidade é o amor. A gente pode ter uma alegria enorme na hora que a gente se vinga, mas depois vem um gosto tão amargo. A gente sente uma vergonha tão terrível, mas tão terrível, que a gente gostaria de sumir, de evaporar. E é verdade, gente. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nossos corações. Nós somos templos dele, conforme diz a carta de São Paulo aos Coríntios. E quando nós fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência chama a atenção. Alguma coisa diz lá dentro da gente: eu não fiz coisa boa. O que eu fiz foi errado. Não agradou a Deus. Não foi bom. E a gente se sente péssimo. É o próprio Espírito Santo de Deus remexendo o nosso coração e movendo o nosso coração na dimensão da contrição, do arrependimento. Por isso, meus queridos, sabemos que vivemos às vezes num momento caótico em que tudo é violência, tudo é maldade. Mas nós precisamos, como cristãos, como cristãs, fazer a diferença nesse mundo. Evitar a vingança, evitar o discurso de ódio, evitar a maldade, o rancor. Precisamos pedir a Deus todos os dias que Ele nos cure. Às vezes nosso coração é muito machucado pelas situações que nos ferem, e em alguns momentos a nossa ferida fala mais alto, a nossa ferida grita no nosso coração.
E como gritam? Baste que pisem no nosso carro. Aí a gente conhece bem o dragão que mora dentro de nós. Ou o leãozinho, se vocês acharem menos agressivo. Mas todos nós temos uma fera. E as pessoas falam, quando eu fico com raiva, a cada um escolhe o seu animal de poder. Quando eu estou com raiva, eu viro uma cascavel. Ou eu viro uma onça. Eu viro, sei lá, um leão. Cada um escolhe o seu animal aí. Mas cuide desse animal, pelo amor de Deus. Para que ele não saia por aí mordendo ninguém. Como eu também preciso cuidar dos meus animais. Todos nós temos os nossos animais dentro de nós. E precisamos cuidar muito bem deles. Porque antes desse animal que mora dentro de nós machucar qualquer pessoa, morder qualquer pessoa, ele nos morde primeiro. E quando a gente agride alguém, o primeiro agredido somos nós. Então, queridos, vamos tomar cuidado. Cuidado. Sejamos cuidadosos nas nossas reações. É difícil. É desafiador, eu sei. É difícil. Mas peçamos a Deus essa graça. Graça desta santidade de, por meio do amor, vencer e transformar, transmutar toda essa realidade difícil que está em nós, pelo amor que Deus nos tem. Somente Jesus, com o seu amor que habita em nós, nos dá essa graça de não nos deixar ser conduzido pelas meras ocasiões do momento, pelos ventos da nossa agressividade. Só Jesus. Por isso precisamos pedir todos os dias: Senhor, mova o nosso coração na direção de Tua vontade. Mova o nosso coração na direção da Tua vontade. Para que o rancor não fale mais alto em nós. Queridos, convido-os então neste momento, a vocês aí de casa, aos irmãos aqui na igreja. Vamos nos colocar então na presença do Senhor. Vamos fazer esta oração juntos. Eu proponho a oração, todos rezam juntos. Pode ser? Coloque-se nesse espaço de intimidade com o Senhor. Se for melhor para você para rezar, feche seus olhos. Coloque a mão na direção do seu peito. Olhe para a sombra que está dentro de você. Qual é a dificuldade que você enfrenta? Qual é o dragão que você enfrenta e que de vez em quando sai de dentro de você e machuca os outros? Qual é a mágoa? O que é que está doendo? Senhor Jesus Cristo, mova o nosso coração na direção de Tua vontade. Repita comigo: Senhor Jesus Cristo, mova o nosso coração na direção de Tua vontade. Cura nosso coração, Senhor. Às vezes carregamos mágoas, às vezes temos dificuldade para perdoar. Às vezes as lembranças nos machucam. E nos vem um desejo enorme de desejar mal ao nosso próximo. Tende misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados. Sara esta nossa mágoa. Dai-nos a graça de perdoar. Que aqueles que nos feriram, Senhor, possam ser abençoados. Que o Senhor leve até eles o nosso perdão. E que o Senhor confirme este perdão em nossos corações. Que o Senhor perdoe através de nós. Que o Senhor nos dê a sua paz. Que diante das situações de justiça,
possamos oferecer a face da misericórdia, a face do perdão, a face da bondade, a face da justiça. Senhor, dá-nos tua paz, dá-nos a graça de nos perdoar das nossas próprias fraquezas, daqueles nossos limites que às vezes não aceitamos. Senhor, perdoe-nos, porque muitas vezes o teu amor não fala tão alto em nosso coração. Mas resgata-nos, Senhor, com a tua misericórdia. E permita-nos, Senhor, sentir em nós a grandeza do teu amor que nos toca. Amém. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira toda mágoa que faz o irmão chorar. Tira todo ódio e ensina a perdoar. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Como se sentem? Que Deus nos dê a graça de perdoar hoje e sempre. Que Ele perdoe através de nós hoje e sempre.